tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma webinar da Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual, incluída no ciclo de conferências SPAS, Referendo e Agora. Temos dois convidados a quem eu agradeço desde já penhoradamente a presença e a pronta disponibilidade para estarem aqui connosco e que serão apresentados mais à frente pela doutora Fernanda Almeida Pinheiro. E queria agradecer a todos quantos nos estão a ver através das redes sociais e queria só mais uma vez chamar a atenção para a importância que tem tomado este tema da SPAS na advocacia e na solicitadoria e para os agentes de execução. Estes já tomaram uma decisão internamente, a advocacia irá tomar a sua decisão no próximo dia 30 de junho. E dada essa proximidade e o facto de efetivamente esta ser uma questão que levanta muitas dúvidas na classe e que tem dividido internamente as várias classes, entendemos que seria conveniente convidarmos quem sabe falar sobre o assunto e quem pode ajudar a esclarecer e ajudar a formar uma opinião mais sustentada, mais correta e mais certa daquilo que poderá ser o futuro da Previdência da Advocacia. Portanto, passo desde já a palavra à doutora Fernanda Almeida Pinheiro e boa webinar a todas e a todos. Muito obrigada, Lara. Muito boa tarde, então, a todos e a todas. Tal como foi dito pela doutora Lara Roque Figueiredo, nossa presidente, portanto, o objetivo daqui é esclarecer os colegas o mais possível sobre este tema, que de facto é um tema fraturante junto da advocacia, dos solicitadores e solicitadoras e agentes de execução, e convidamos para isso o Sr. Dr. Miguel Teixeira Coelho, que é economista, neste momento diretor do Banco Montepio desde 2004, também professor auxiliar da Universidade de Lusíada, e foi entre os anos de 2011 e 2013 vice-presidente do Instituto de Segurança Social, tendo participado ativamente nas integrações, nas últimas que sucederam, nas mais faladas, do CAFEB e do Fundo de Pensões da PT, de forma a conseguir aqui esclarecer do lado da Segurança Social algumas das nossas questões. O nosso segundo convidado é mais conhecido entre nós, junto da advocacia, por isso mesmo, porque é advogado em Viseu, é o sócio fundador da Sociedade José Muniz, Marçal Antunes e Ricardo Brazete e Associados, em Viseu, precisamente, magnífica cidade, que é aqui saúde. Foi vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e, portanto, tinha a responsabilidade deste pelouro da SPAS, se podemos chamar assim, ou pelo menos fazia parte integral do Conselho Geral da SPAS. Vamos começar com duas breves apresentações destes nossos ilustres convidados, a quem agradecemos uma vez mais e penhoradamente a vossa simpatia, disponibilidade e estarem aqui connosco a discutir estes temas que tanta importância têm para todos nós e para todas nós. E vamos passar de imediato ao Sr. Dr. Miguel Teixeira Coelho e depois de seguida ao Dr. Ricardo Brazete, peço desculpa, e depois começamos numa dinâmica de colocar questões e respostas para ver se conseguimos esclarecer as dúvidas mais relevantes e pertinentes que mais se agigantam junto da classe. Sr. Dr. Miguel Teixeira, faça favor. Miguel Teixeira Coelho, faça favor. Bem, antes de mais, o meu agradecimento pelo convite. Espero, obviamente, estar à altura daquilo que são as expectativas. Esta problemática diz-vos obviamente muito, não é? E obviamente que estarei aqui disponível para vos ajudar de uma forma independente também a refletir sobre estas temáticas. Eu vou só aqui introduzir aqui uma pequena apresentação. Não vou demorar muito tempo, mas gostava só de dar nota para nós percebermos um bocadinho onde estamos. Temos que perceber um bocadinho o caminho que percorremos desde o início, e os inícios, enfim, obviamente, quando olhamos para a proteção social, para a previdência, olhamos para o século XIX, em que um conjunto de indivíduos se organizavam por via das associações mutualistas, por exemplo, para garantir níveis de proteção para um determinado conjunto de indivíduos,
esse conjunto que, como eu disse, se agregava através das chamadas associações mutualistas. Portanto, o século XIX é um século em que a sociedade civil procura responder da forma que pode àquilo que são as necessidades da sociedade civil. Esta proteção era uma proteção muito limitada, como é óbvio, e no início do século XX, mais precisamente em 1919, há aqui uma ideia alinhada um bocadinho com aquilo que tinha sido os movimentos de final do século XIX na Alemanha, da ideia do seguro social e do modelo de proteção social a partir de uma orientação e de uma supervisão e controle do Estado. Portanto, é em 1919 que surge o primeiro quadro legal com verdadeiramente a ideia de um sistema público de proteção. Bem, ela não passa do papel e, portanto, só em 1935 é que verdadeiramente surge um sistema de proteção social em Portugal assente na ideia corporativa das caixas de previdência. E, portanto, e das casas do povo, etc., de casa dos pescadores, vêm todas, ao fim e ao cabo, surgem todas nesta lógica, fundamentalmente de classes profissionais, etc. E, portanto, é aqui que surge o nosso sistema de proteção social. Ele foi evoluindo e na década de 60 começa a surgir aqui uma transformação, mas ela verdadeiramente só se materializa a partir dos anos 70 com a criação verdadeiramente de um sistema público de proteção universal e que abrangesse todos os cidadãos, independentemente da sua profissão, raça, sexo, enfim. Mas, entretanto, há aqui um legado. Há um legado daquilo que tinha sido criado a partir dos anos 30, nomeadamente no âmbito daquilo que são as caixas de previdência. Ora bem, e à medida que o modelo avança, o modelo de proteção social, a segurança social, como a conhecemos, vai havendo também aqui o desaparecimento de algumas caixas e a integração de umas outras. Obviamente que à data de hoje, grande parte do sistema é um sistema assente na componente pública e gerido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tem dois grandes pilares. Diria eu, a Caixa Geral de Aposentações, e a Caixa Geral de Aposentações estava na esfera do Ministério das Finanças e transitou em 2015 para uma esfera da Segurança Social, do ponto de vista da tutela, entre aspas, mas na realidade a Caixa Geral de Aposentações é algo que está em vias de extinção, uma vez que desde 2006 não há novos contribuintes, portanto novos funcionários ou trabalhadores em funções públicas, melhor dizendo, a ingressarem na Caixa Geral de Aposentações. Portanto, é um sistema fechado e que sistematicamente vai necessitando cada vez mais de fundos públicos, porque as receitas dos trabalhadores, dos funcionários públicos, vão sendo cada vez menores para pagar aquilo que são as prestações no âmbito da Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, em certa medida, diria eu que em 2040, 2050, talvez 2060, isto não tenha grande significado e, portanto, teremos aqui um sistema de segurança social que se divide em três grandes componentes. Depois falarei só 1 ou 2 minutos sobre isso. E o que é que sobra verdadeiramente? Bem, sobra a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores e alguns fundos de pensões da banca que se dedicam exclusivamente nesta fase aqui a prestações diferidas. E o que é que entendemos como prestações diferidas? As pensões de velhice e as pensões de sobrevivência, uma vez que a CAFEB, que se dedicava fundamentalmente a prestações imediatas, estamos a falar de subsídio de desemprego, maternidade, doença,
tudo isso já foi integrado no sistema de segurança social. Portanto, há aqui um conjunto reduzido de trabalhadores que estão neste momento fora do sistema de segurança social. Ora bem, este sistema tem várias componentes, tem aquilo que nós consideramos uma componente, diria eu, de proteção social de cidadania, que tem a ver com, fundamentalmente, a prevenção daquilo que é a pobreza, as situações de carência profunda e, portanto, na realidade, todos os cidadãos estão abrangidos, independentemente de descontarem ou não para um determinado sistema, todos nós, cidadãos portugueses, estamos abrangidos por esta componente da segurança social. Vamos admitir que um advogado cai numa situação de miséria, precisa do rendimento social de inserção, ele pode aceder ao rendimento social de inserção por via desta componente do sistema de proteção social de cidadania. Portanto, todo cidadão português tem um mínimo de proteção assegurado por isto. Bem, mas é nesta componente do sistema previdencial que, de certa forma, se joga a questão da Caixa de Previdência e da Segurança Social. Portanto, o sistema previdencial corresponde fundamentalmente àquilo a que nós designamos o sistema contributivo. E, portanto, todos os cidadãos portugueses que estão ao abrigo da Segurança Social contribuem mensalmente como trabalhadores por conta de outrem ou trabalhadores independentes. Depois há casos específicos de membros de órgãos sociais, etc., que também têm o seu regime, trabalhadores domésticos, etc., mas descontam para o sistema previdencial para obter um conjunto de prestações que podem se dividir em duas componentes: as prestações imediatas, doença, desemprego, parentalidade, etc., e depois as prestações diferidas, e nós incluímos aqui a velhice e a sobrevivência. O regime é um regime, este sistema previdencial é um regime que nós designamos de pay as you go, o que significa que as contribuições que eu faço agora servem para pagar aos beneficiários de agora. Bem, no meu caso, como estou na banca e entrei há uns anos, eu tenho uma componente da minha contribuição que é feita para o fundo de pensões, tem a ver com pensões de velhice e sobrevivência, e uma outra contribuição que eu faço diretamente para a Segurança Social, que tem a ver com prestações imediatas. Porque a minha componente, enquanto trabalhador da banca, de pensões de velhice não transitou ainda para a Segurança Social. Recordo apenas que em 2011 houve um movimento de transferência de responsabilidades da banca para a Segurança Social, mas eram apenas as pensões em pagamento. Portanto, as pensões que estavam em pagamento a 31 de dezembro de 2011 foram transferidas para a Segurança Social com uma contrapartida. O Estado recebeu 5,2 bilhões de euros, que seria o valor atualizado dos pagamentos futuros de pensões. Mas eu, enfim, como não estava a receber pensão nessa altura, fiquei no fundo de pensões da entidade, neste caso do Montepio, que me pagará no futuro a minha pensão. Ainda que eu também desconto por via enquanto profissional, enquanto professor auxiliar, desconto para a Segurança Social por via desta função de professor auxiliar. Portanto, isto para dizer que o sistema da Segurança Social é um sistema em que as entradas, o dinheiro que entra, serve para pagar as saídas. Portanto, não é feita nenhuma reserva especial. O meu dinheiro que entra não vai pagar a minha pensão, ele está a pagar as pensões que estão em curso, ainda que haja aquilo que nós designamos um fundo de estabilização, que tem à volta de 20 bilhões de euros, que em caso de emergência servirá para pagar as pensões durante cerca de 18 meses ou 19. Portanto, o dinheiro que existe serviria para pagar durante 18 ou 19 meses as pensões. Enfim, eu não vou entrar aqui
em grandes tecnicalidades, eu depois disponibilizo esta apresentação, mas há aqui uma diferença, portanto, face ao vosso regime. Na realidade, em teoria, vocês estão a contribuir e vão contribuir para um fundo que supostamente irá engordando, é desse fundo que pagarão as pensões e que neste momento estão a pagar também as pensões em curso. Portanto, julgo que a Caixa de Previdência tem cerca de 600 milhões de euros, ao valor próximo disso, de ativos, terá uma receita de 80 ou 90 milhões de euros por ano, eventualmente andará à volta também de 80 ou 90 milhões a despesa anual. Não, é superior. É inferior, É superior. é superior, é 100 milhões de euros, não é? 100 ou 110. À volta disso, Pronto, o que significa que o vosso sistema já tem um déficit, ou caminhará para um déficit progressivo em que as receitas serão inferiores às despesas, o que significa que o fundo de 600 milhões terá que alimentar esse diferencial. Exatamente. Já agora, qual é a grande diferença em relação ao Estado? O Estado, todos os anos, ou em média, tem esse problema, há mais pagamentos do que recebimentos, mas depois tem uma fonte que se chama impostos. O Orçamento Geral do Estado, pois. Pronto, o Orçamento Geral do Estado. Bem, já agora também dar nota de que aquilo que o Estado nos promete, há uma promessa de benefício, não é? Não há garantia de que aquele contrato que ele estabeleceu comigo hoje esteja em vigor daqui a 20 anos, quando alguém se reformar. Portanto, o Estado também tem essa flexibilidade de poder ajustar a forma de cálculo do benefício na data, até ao limite da data da entrada em reforma. Depois podemos dizer que há questões políticas que dificultam isso. Mas portanto, o sistema público tem esta componente importante que pode ir buscar, ao fim e ao cabo, através de impostos, pode ir buscar receitas. Bem, quando nós falamos na Caixa de Previdência e falamos de uma possibilidade de migração dos advogados para a Segurança Social, essa migração, na minha opinião, só pode ser feita por via do regime de trabalhadores independentes. Portanto, um advogado, uma pessoa que exerça advocacia, estará sempre enquadrado, ou estaria sempre enquadrado, no regime de trabalhadores independentes e não no regime de trabalhadores por conta de outrem, a não ser que... mas aí também porque, enfim, há pessoas que, enquanto juristas, estão alocados, por exemplo, a bancos ou outras instituições, e depois aquilo que acontece é que o salário base, enquanto juristas, desconta para a Segurança Social ou para o fundo de pensões, e depois haverá uma componente que eu diria relacionada com a componente da advocacia. A contribuição muitas vezes até é paga pela própria entidade patronal, mas isto para vos dizer que a migração lógica será para a migração para trabalhadores independentes, para o regime de trabalhadores independentes. Depois há aqui questões de taxas contributivas. Os trabalhadores independentes descontam 21,4%, depois temos aqui os empresários em nome individual que descontam 25,2%. Isto é do ponto de vista... Eu depois tenho aqui alguns exemplos da forma como tudo isto é calculado. Vamos admitir que um determinado indivíduo, só para vos dar um exemplo, não é? No caso dos trabalhadores independentes, teve num determinado período declarativo rendimentos de prestações de serviços de 6 mil euros, o rendimento relevante é de 70%, ou seja, 4.200 euros, a base de incidência contributiva será de 1.400 euros por mês, o que corresponderá a uma contribuição de 299,6 euros por mês, que corresponde a 21,4% de taxa contributiva. Portanto,
este seria um exemplo de um advogado que, passando para o regime de trabalhador independente, tendo um rendimento de 6.000 euros durante um período trimestral, contribuiria com cerca de 300 euros por mês para a Segurança Social. Há aqui outros exemplos, eu não vou aqui entrar em grande detalhe. O que é coberto pela Segurança Social? Portanto, os trabalhadores independentes têm direito à proteção na doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte. Depois há aqui questões relacionadas com o direito ao subsídio de desemprego, direito ao subsídio de doença, enfim, são aspectos que são relativamente, diria eu, fáceis de identificar e, portanto, comparando os sistemas, não é? Na realidade, a Segurança Social é um sistema de repartição e vocês também são, em certa medida, um sistema de repartição, não é? Na medida em que ninguém está a descontar efetivamente para a sua própria pensão, mas há aqui um aspecto importante, é que vocês dependem muito do bolo também que seja criado em termos de fundo de reserva. Porquê? Porque não têm uma capacidade de cobrar impostos, por enquanto, e felizmente. Alguém a cobrar impostos. Peço desculpa. Portanto, ainda bem que isso só está... Boa ideia, senhor doutor. Advogados a cobrar impostos parece-me uma excelente ideia. Bem, enfim, às vezes os economistas tentam fazer isso, mas pronto, de formas mais subtis. De qualquer forma, o Fundo de Estabilização que temos hoje é um bocadinho mais do que 18.000 milhões, vocês têm um Fundo de Estabilização, entre aspas, de 600 milhões de euros, eu julgo que tem alguma proteção na saúde, seguros de acidentes de trabalho. Não, seguros de acidentes de trabalho não temos. Eu, na última conversa que tive em dezembro, havia uma intenção qualquer de criar uma apólice de... Eu ouvi qualquer coisa sobre essa... Mas é da saúde, doutor, é um seguro de baixa médica, sim. Era. Sim, Então, é o fiquei seguro com essa ideia. Não, mas é-nos também, desculpe interromper, mas é-nos também oferecido anualmente um seguro, que não é um seguro de acidentes de trabalho, naturalmente, mas temos um seguro... Sim, de acidentes pessoais. De acidentes pessoais que sim, é verdade. Decorre do pagamento pontual das contribuições. Sim, de 30.000 euros anual, acho eu, sim. Existe, sim. Depois aqui, esta proteção na saúde significa que vocês não têm, na realidade, um subsídio de doença, pelo que eu... Sim, temos um seguro agora de baixa médica. Tem o seguro, não é? E, portanto, no desemprego também não existe... Não, também não existe em situação. Portanto, globalmente são estas, diria eu, as diferenças. Eu aqui, enfim, depois há uma problemática, não é? Mas não vamos entrar nela, relativamente às pensões, que é sempre aquilo que nos preocupa mais, que é se o atual modelo, o próprio modelo português, que é um modelo de benefícios definidos, fundamentalmente não fundeado e sem uma perspectiva atuarial, sobrevive, não é? Nós temos, do ponto de vista das pensões, temos outros modelos, como o modelo sueco, que é um modelo menos generoso, diria eu, mas mais sustentável. Portanto, também temos que perceber que a Segurança Social não é um mar de rosas. Não vos quero trazer para aqui a ideia, a Segurança Social precisa de uma grande reforma e portanto, tem aqui também alguns problemas ao nível das pensões. Só para vos dar aqui uma ideia, por memória, houve uma série de integrações de caixas de previdência. Eu apanhei estas, quer dizer, apanhei do ponto de vista operacional a da CAFEB, operacional. Ela eu entrei no final do ano, mas depois apanhei a componente operacional, que foi uma dor de cabeça, e depois há aqui a integração de pequenas caixas que não geraram grandes problemas, porque na realidade o que é que aconteceu na prática?
havia fundamentalmente benefícios em pagamento e simplesmente a Segurança Social assumiu esses benefícios em pagamento, ainda que fossem caixas muito desequilibradas. E, portanto, do ponto de vista, diria eu, dos beneficiários, se não tivesse havido esta integração, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, deixariam de poder receber as pensões. Só para vos dar uma ideia do seguinte, imaginem, eu não estou só aqui a lançar para o ar algumas pistas, não é? Imaginem que vocês deixavam de ter receitas por algum motivo para pagar 100 milhões de euros de despesas por ano, e se a média da idade dos pensionistas for 70 anos, vocês precisariam de ter um bolo acumulado entre 1,3 e 1,5 milhões de euros. Entre 1.300 e 1.500 milhões de euros. Assumindo que não têm receitas, para pagar 100 milhões de euros de pensões por ano, precisariam ter uma almofada financeira de cerca de 1.300 a 1.500 milhões de euros. Obviamente que vocês vão continuar a ter receitas, uma vez que continuará a haver advogados a descontar, não é? Mas à medida que a pirâmide etária se inverte, não é? O problema destes sistemas relativamente fechados é este, é que à medida que a população envelhece e a pirâmide se inverte, temos um problema que é o número de contribuintes ser muito reduzido face ao número de beneficiários. Essa é uma realidade inquestionável. A Segurança Social vai ter esse problema à escala do país. Não nos podemos esquecer que o problema tem uma natureza semelhante, só que é em tamanho maior num Estado que tem capacidade de cobrar impostos. Portanto, não há aqui soluções, não vos quero desmoralizar neste sentido, não há soluções perfeitas, porque andamos todos à procura da solução perfeita, não é? Mas não há soluções perfeitas. E deixava eu já me estendi, peço imensa desculpa. Há depois aqui uma série de problemas, mas eu mais à frente voltaria a eles e peço desculpa por me ter estendido demasiado. Não, foi ótimo, Soutor. Muito obrigada. Soutor Ricardo, avança. Muito bem, muito bem. Em primeiro lugar, cumpre agradecer o convite da Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual para a participação neste debate, que penso decorrer do artigo que recentemente publiquei e que tinha o título SPAs referendo que referendo. E não só, Soutor, permita-me interrompê-lo, teve a coragem de falar sobre este tema e nós queremos ouvir todas as pessoas que tenham a coragem de falar sobre isto. E o Soutor foi o primeiro. Parabéns por abordar. Podemos não concordar com tudo, mas teve essa coragem. Por isso foi convidada com muito gosto e agradeço-lhe imenso ter aceitado o nosso convite. Muito bem. O gosto é todo meu e tive essa ousadia porque realmente custa-me, e penso que não será só a mim, até pelo comentário que a doutora Fernanda acabou de fazer, este enorme muro de silêncio em torno de um referendo que também julgo que, quanto a esse aspecto, não há divergência, que é tão importante, não apenas para a classe no seu conjunto, como para cada um dos advogados individualmente considerados, independentemente da posição que cada um venha a adotar. É um silêncio que só não reputo de ensurdecedor porque seria cair no lugar comum, onde já caí, mas que é tanto mais incompreensível quando estamos a pouco mais de um mês do referendo. Enfim, alguém que esteja fora, como o Dr. Miguel Coelho, porventura, pensará que o referendo é daqui por um ano, porque nada se diz, nada se fala, nada se discute, e até parece que ninguém quer saber disto. Ou que alguém tem receio de quê?
E por isso cumprimento de forma muito efusiva a direção da APAPI por ter tido também essa ousadia de furar esta muito espessa cortina de silêncio que de facto se assemelha a um muro. Cumprimento também o meu colega de debate, o Dr. Miguel Coelho, de quem já tinha ouvido falar, mas com quem nunca tinha estado. Conheço, por aquilo que vi escrito, algum do seu percurso, vem-nos trazer aqui um olhar muito bom de fora da classe. Estava à espera que trouxesse algumas afirmações com as quais eu pudesse discordar muito, mas como vai ver, não discordo e, aliás, se calhar depois na fase de debate poderemos trocar, enfim, mais algumas impressões a esse respeito. O Dr. Miguel Coelho, para quem não conhece, é uma autoridade em matéria de segurança social. De resto, também, uma vez que penso eu, a esmagadora maioria das pessoas que nos ouvem são advogados, este é um admirável mundo novo do direito da segurança social. Recentemente, alguém que trabalhava na Ordem dizia-me que é frequente as pessoas, o cidadão comum, pedir para serem aconselhados advogados, e naturalmente que a Ordem não aconselha advogado em área nenhuma, mas as demandas eram fundamentalmente de advogados que fossem especialistas em matéria de segurança social, porque realmente se temos algumas áreas de direito onde o trabalho do advogado não é tão reclamado hoje em dia em matéria de direito da segurança social, as pessoas procuram cada vez mais por razões que todos conhecemos. Dito isto, quero desenganar aqueles que pensem ou aqueles que pensam que eu venho aqui trazer algumas certezas que eu próprio não tenho ideias feitas, mas de todo modo, enfim, tenho refletido, como muitos de nós, sobre o tema e venho por isso mesmo partilhar algumas reflexões e também algumas perplexidades que resultam naturalmente dessa reflexão. Algumas já explicitadas no artigo que escrevi, mas algumas outras que procuro trazer aqui de novo até para aqueles que leram o artigo não acharem esta exposição maçadora. Não tenho especiais qualificações e por isso é bom que quem nos ouve o saiba, que não sejam a experiência que a doutora Fernanda já teve a amabilidade de sublinhar enquanto membro do Conselho Geral da CEPAS no triênio 2017-2019, um órgão, todavia, com funções meramente consultivas, é preciso dizê-lo, e também, já agora, posso partilhar e quero partilhar alguma da experiência que tive no conhecimento de outros sistemas de previdência de advogados da área ibero-americana, quer do sistema espanhol, quer da Argentina e também do Brasil, e trarei aqui algumas pinceladas, se o tempo me o permitir, acerca disso. Dedico também algum do meu tempo a esse tal admirável mundo novo que é o direito da segurança social e que, de resto, pode vir a ser o futuro sistema de previdência dos advogados que por ele optarem se realmente seguirmos por aí. Mas já lá vamos. A propósito da segurança social, li com especial atenção um recente estudo promovido pela Fundação Gulbenkian, do qual ressuma um aviso muito importante que aqui reproduzo. Se nada for feito agora para equilibrar as finanças públicas, os portugueses do futuro não vão ter acesso aos mesmos benefícios da segurança social da atual população. O relatório revela que nos dias de hoje, quem trabalha já paga mais impostos, muito mais, diria eu, do que há 10 anos ou há 20 anos. E daqui para a frente, com a evolução demográfica, o envelhecimento da população, o sistema vai tornar-se insustentável. Conclusões deste estudo. Por isso, o responsável do mesmo, Luís Lobo Xavier, alerta que é necessário discutir o problema da falta de sustentabilidade do atual modelo. É uma questão de justiça intergeracional. Por isso,
ainda segundo o mesmo estudo, é necessário fazer agora escolhas políticas, algumas delas impopulares, no presente para salvar o futuro. Ora, este termo, escolhas políticas, é um eufemismo cujo significado todos nós bem conhecemos. E deste estudo constatamos que o problema da justiça intergeracional não é exclusivo do sistema de previdência dos advogados e solicitadores. Não. Portanto, eis aqui a primeira das perplexidades. Face a uma sentença destas, da insustentabilidade da segurança social, o que queremos é aderir a um sistema reputado de insustentável, ainda que sustentado nos famigerados impostos. Naturalmente que alguns dirão, este é só mais um estudo. Mas por isso trago-vos aqui outro exemplo, retirado de uma obra que tinha a confessada finalidade de promover a reflexão em torno dos temas da segurança social e que já agora recomendo vivamente, chama-se Segurança Social, Sistema, Proteção, Solidariedade e Sustentabilidade. Reúne textos de mais de 3 dezenas de autores, tem coordenação de Jorge Campino, Nuno Monteiro Amaro e Susana Fernandes Costa. É uma edição da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, saído recentemente em 2020. E lá o professor Carlos Pereira da Silva, professor catedrático do ISEG, aposentado, advogava a reorganização do sistema de prestações em geral e de pensões em particular, através da criação de contas nocionais individuais no sistema público e de contas complementares privadas supervisionadas pelo Estado, onde se inscrevessem as contribuições e benefícios ao longo do ciclo de vida, numa réplica, se entender bem, do modelo social sueco, já agora reinventado na década de 90 do século passado. De resto, também já referido pelo professor Miguel Coelho. Neste sistema, as contas forneceriam proteção contra os riscos sociais, desemprego, doença, inflação e permitiriam o desenvolvimento do mercado interno não racionado e competitivo de rendas vitalícias geracionais coletivas para pensões de reforma, invalidez e sobrevivência. As pensões de velhice, neste sistema, resultariam da capitalização dos respectivos descontos ao longo do período de trabalho, a pensão de base pública resultaria da conversão do capital constituído em contribuição definida numa pensão geracional atuarial e a pensão de base privada resultaria da conversão da conta de poupança individual em pensão atuarial. Perdão. Ora, estas soluções são apresentadas ante a tal evidência do agravamento do rácio de dependência económica, do aumento da taxa de substituição do rendimento sem pré-financiamento e do aumento da esperança de vida que pressionam e muito as contas da Segurança Social. Temos assim um autor que foi diretor do Gabinete de Estudos e Perspectiva do Ministério da Solidariedade e Segurança Social entre 2012 e 2014 a defender como solução para os problemas da Segurança Social que esta passe a um sistema misto público e privado. É neste contexto que nos surge o referendo do próximo dia 30 de junho, em que, se não avalio mal, muitos dos nossos colegas, muitos dos advogados, eventualmente eu próprio, se irão pronunciar sem ter informação qualitativa sobre os dois sistemas, SEPAS versus Segurança Social. Mais, muitos deles só terão verdadeira consciência da questão que lhes é colocada no momento da votação. Encontro muitos colegas a pensar que lhes vai ser perguntado se querem ou não a integração da SEPAS na Segurança Social. Ora, sabemos que a pergunta do referendo aprovado na Assembleia Geral de Março, no seguimento, aliás, do que era peticionado, é se deve ser alterado o artigo 4º do Estatuto da Ordem dos Advogados, deixando a SEPAS de figurar como sistema obrigatório de previdência social dos advogados, permitindo-se que estes optem entre o sistema público ou a manutenção na SEPAS. Portanto, é isto que seremos chamados a decidir se a SEPAS deve deixar de ser um sistema obrigatório, passa a ser um sistema optativo. Bom, dito isto, alguns pensarão que sou um acérrimo defensor da manutenção de uma SEPAS obrigatória. E quero dizer que não é assim. Vou passar a explicar. Sou, antes de tudo,
a favor de um referendo informado e esclarecido, coisa que temo não venha a acontecer. De onde a pergunta do meu artigo, que era referendo, que referendo? Importa saber que referendo iremos ter. Admito que a generalidade dos advogados conhecerá bem o sistema que tem na SEPAS, mas pergunto se conhecerão o sistema alternativo da Segurança Social em toda a sua extensão. Qual a medida da obrigação contributiva, que obrigações encerra, qual a taxa de formação das pensões, além das regalias, naturalmente. Permitam-me que duvide. De resto, há pouco o professor Miguel Coelho também nos dizia que se calhar estava a traçar um cenário demasiado negro daquilo que está na Segurança Social. Enfim, nós sabemos, isso é falado recorrentemente, que é necessário fazer alguma coisa pelo sistema que neste momento existe, o que significa que, naturalmente, que também, a nível da Segurança Social, vão necessariamente ser introduzidas reformas a breve trecho. Também é verdade que chegaremos ao referendo sem saber o que acontecerá num ou noutro cenário. Se a maioria se pronunciar no sentido da SEPAS passar a ser sistema optativo, o que acontecerá então? Não entro aqui na questão também muito premente de saber qual é a consequência da decisão, porque sabemos que a Ordem dos Advogados não tem iniciativa legislativa, mas penso que isso não constituirá problema. Mas problema sim é sabermos o que acontecerá se realmente esta reforma legislativa acontecer. Que número mínimo de advogados se terá de manter no sistema para este não colapsar? A SEPAS passará a sistema aberto a não advogados? O que acontecerá ao histórico contributivo dos que optarem pelo sistema público? E dos que optarem por se manter na SEPAS? Essas contribuições terão de ser entregues à Segurança Social no caso dos primeiros, como se já serviram para pagar as reformas passadas. Se obtiver vencimento a posição que quer manter a SEPAS como sistema obrigatório, que sistema será esse? É para manter aquele que neste momento existe? Por isso digo que os advogados serão chamados a pronunciar sem saberem o que acontecerá no dia seguinte, o que é para mim motivo de lamento. O agendamento do referendo sem este prévio esclarecimento e sem sequer termos no tempo anterior ao referendo um debate profícuo só pode encontrar justificação no ritmo infreno impregnado por quem sabe que a SEPAS é um tema que já decidiu as anteriores eleições na Ordem dos Advogados e qualquer que seja o resultado do referendo, decidirá também, do meu ponto de vista, as próximas. Entendo e afirmo aqui, sem hesitações, que a manutenção da SEPAS como sistema previdencial dos advogados é a melhor solução. Mas não defendo que esta solução se mantenha com o atual sistema contributivo. Dito de outra maneira, se for para mantermos uma SEPAS obrigatória com o atual sistema contributivo, eu estarei contra. Sabemos, e não me vou perder na descrição detalhada do que nos trouxe aqui, que houve alterações draconianas introduzidas em 2015, demasiado tarde. Tínhamos uma impensável hoje em dia forma de cálculo da reforma que considerava apenas os melhores 10 anos de descontos. Não é necessário ser versado em contas para perceber que muitos dos que se reformaram com essas regras esgotaram a totalidade do valor das suas contribuições em poucos anos e chegamos então a este sistema contributivo que é a origem da grande contestação à SEPAS. Estas alterações que foram introduzidas tarde tiveram ainda assim uma mitigação que decorreu do Decreto-Lei 116 de 2018, que, tendo ido no sentido correto, porque desafetou o cálculo das contribuições do indexante da remuneração mínima mensal garantida, estabeleceu a possibilidade de haver um fator de correção, aumentou os escalões contributivos. No entanto, essas alterações foram escassas, foram insuficientes. Havia necessidade de um escalão de refúgio, pelo qual o então Conselho Geral tanto se bateu,
que permitisse que advogados que comprovadamente têm baixos rendimentos não tivessem que estar sujeitos a uma contribuição mensal de 251,38 €, que, em muitos casos, excede a sua capacidade contributiva. Portanto, chegamos a este estado de coisas em que também não podemos deixar de dizer que a atuação da direção da CEPAS é merecedora de algumas críticas. Dizia até que a história recente da CEPAS poderia ser contada num tratado com o título A Arte de Acabar com Aquilo que se diz defender. O epitáfio da CEPAS tem vindo a ser sucessivamente escrito por todos aqueles que não percebem o problema que está na gênese de toda esta agitação, que, do meu ponto de vista, nada tem a ver com o valor das reformas e, portanto, não adianta comparar o sistema das reformas na CEPAS e na Segurança Social. A esmagadora maioria dos contribuintes pouco ou nada se importa com as reformas ou com os rácios. Importa sim com o valor elevado das contribuições, que, como dizia, excede a capacidade contributiva de muitos, sobretudo dos mais jovens e dos que têm mais baixos rendimentos. E parece-me que a direção da CEPAS, ao lançar um artigo laudatório dos valores da reforma da CEPAS ante as da Segurança Social a poucos dias da Assembleia Geral, não dizendo uma palavra sobre a necessidade de refundar todo o sistema contributivo, demonstrou não estar sensível para esta realidade. Em boa verdade, tem havido falta de vontade para mudar um sistema contributivo insustentável. Tem havido muita preocupação com a sustentabilidade da CEPAS a médio prazo, com os rácios de solvabilidade, sem a mínima preocupação pela repercussão dos sucessivos aumentos das contribuições nas taxas de cumprimento, 79,70% em 2020. 2020 teve uma dívida gerada de contribuições superior a 22 milhões de euros, uma dívida acumulada já superior a 107 milhões de euros e, portanto, só não vê quem não quer ver. Boa parte deste incumprimento é gerado por contribuições que estão acima da capacidade contributiva dos advogados. Junta-se, naturalmente, alguns que não pagam porque não querem, como sempre acontece. Concedamos, as iniquidades são transversais a todo o sistema contributivo. Não se aceita que a contribuição de um advogado com 5 anos de inscrição, que ofere menos de 1.000 € mensais, seja exatamente igual à de um advogado com mais de 30 anos de profissão, que obtém muitas dezenas de milhares de euros no fim do mês. Chegam agora ecos recentes que a direção da CEPAS está a preparar alterações. Era bom que elas se conhecessem, que fossem tornadas públicas. Não é concebível que, tendo nós uma quantidade tão grande de colegas a exercer no seio de sociedades de advogados como advogados associados, que as sociedades de advogados não tenham já hoje uma obrigação de contribuição para o sistema, se, estando no regime dos trabalhadores independentes da Segurança Social, teriam a obrigação dessa mesma contribuição, como sabemos, desde que o prestador de serviço ofira rendimentos exclusivamente dessa entidade. Acrescem as debilidades do nosso sistema assistencial, bem conhecidas de todos. Poder-se-á dizer que alguma coisa, que o caminho está a ser feito. Mas, para continuarmos com a paciência dos colegas relativamente ao robustecimento da vertente assistencial, tornava-se necessária uma outra sensibilidade para os anseios, para as dificuldades que um sistema que se pretende previdencial estava a colocar não tanto ao futuro, mas sim ao presente de muitos colegas. Muitos esqueceram uma verdade lapaliciana: sem presente não há futuro. Por isso, não esquecendo o trabalho notável, que também quero aqui sublinhar, das últimas direções da CEPAS, que muito valorizaram nestes últimos 5 anos o seu património, permitindo que a instituição voltasse a contas favoráveis, malgrado esses resultados que têm de ser creditados
Sabemos que no último ano não foi assim, mas as circunstâncias também são muito especiais. E no anterior, Soutor, permita-me corrigir, só Sim. não foram assim porque houve uma valorização extraordinária do património. Isso foi referido no Conselho É Geral da verdade, SEPAR. mas houve evoluções muito positivas. Não está em causa. Não Certo, está. são essas evoluções muito positivas que eu quero sublinhar, até porque num passado recente, de outras direções, tivemos alguma Sim. dilapidação do património da CEPAS. E, portanto, a justiça tem de ser feita Sim, ao sim, trabalho sim. das direções. No entanto, parece-me que hoje a direção da CEPAS já deveria ter estudado alternativas, nomeadamente a possibilidade da transição da CEPAS para um sistema mutualista voluntário, porque efetivamente é a pergunta que vai ser colocada e sabemos que dessa pergunta podem surgir duas respostas. Uma é a da manutenção do sistema obrigatório, outra é a passagem para um sistema voluntário. Temos o caso espanhol. Ao invés, a direção da CEPAS tem insistido obstinadamente em considerar o referendo ilegal. Desconsidera dessa forma qualquer cenário que não passe pela manutenção de uma CEPAS obrigatória, esquecendo-se de acautelar o futuro, mormente através de um estudo que pudesse dar a todos os advogados uma perspectiva diferente sobre os tempos difíceis que se avizinham. Devo dizê-lo que, já depois de escrever este texto, chegam ecos de que a CEPAS estará a preparar algumas propostas que, todavia, carecem de conhecimento público. Quero aqui trazer, então, o caso espanhol. Como a CEPAS, a Mutualidade La Abogacía espanhola, nasceu em 1948, portanto, sensivelmente na mesma altura da CEPAS, como uma entidade de previdência obrigatória para os advogados, cobrindo no início apenas a eventualidade de falecimento, invalidez e viuvez. Em 71, estendeu as suas coberturas às reformas com um sistema de repartição baseado na solidariedade intergeracional. Em 96, a mutualidade deixou de ser obrigatória, passando a sistema alternativo ao sistema público. Numa primeira fase, a mutualidade ainda se manteve como sistema de capitalização coletiva, tendo em 2005 finalizado a transição do sistema de repartição para sistema de capitalização previdencial individual. A Mutualidade La Abogacía espanhola é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que oferece aos profissionais do mundo do direito, às pessoas do seu agregado familiar e a pessoas relacionadas com o âmbito jurídico, a cobertura de todas as suas necessidades de previdência e aforro. Para os advogados que exercem por conta própria, cumpre uma função alternativa ao regime especial dos trabalhadores autónomos da Segurança Social Estatal. Ou seja, os advogados têm a possibilidade de escolher este regime alternativo, à exceção dos advogados que trabalham por conta de outrem, nomeadamente os advogados da empresa, que estão obrigatoriamente na Segurança Social. Nota também importante, caso o advogado opte pelo sistema público, já não pode sair. Está-lhe vedado divorciar-se do sistema. De uma forma geral, as contribuições da mutualidade são mais baixas do que no sistema público, havendo também a possibilidade do advogado se poder reformar e continuar a exercer a profissão, ao invés do que sucede no sistema público. Nas contribuições existe um valor que era até há bem pouco tempo de 10 euros mensais, que reverte para uma fundação com fins de solidariedade. Para responder aos desafios que representou a sua passagem a sistema optativo, a mutualidade passou a estar aberta a familiares de advogados e a profissionais de outras profissões jurídicas, assim aumentando o número de mutualistas. Ora bem. Em 2017, a mutualidade tinha um rácio de solvabilidade de 223%, situava-se no 7º posto do ranking das seguradoras de vida espanhola, gerindo uma carteira de poupanças de 6.624 milhões de euros. Uma nota relevante que gostaria que representasse para nós um proveitoso ensinamento: a mutualidade tem de cobrir todas as contingências abrangidas pelo sistema público. Também a Áustria e a Alemanha têm sistemas mutualistas que, todavia, não conhecem por menor. Em todas as ordens de advogados dos países ibero-americanos, só a Argentina mantém um sistema previdencial semelhante ao nosso. O Brasil, um caso
que nos traz também alguns ensinamentos, só recentemente passou a ter um incipiente sistema previdencial facultativo de índole estadual, ao qual aderiram 80 mil advogados, num universo superior a 1 milhão. Isto são números de 2018. 85% dos advogados têm direito à reforma estatal, que lhes garante aproximadamente $315 mensais. O OAB Prev é gerido por uma empresa seguradora que vende o produto a nível nacional, tem um seguro de vida associado que só é pago se o advogado morrer até aos 70 anos. Se morrer depois, não recebe nada. Outra curiosidade é que este sistema só dá direito à reforma até aos 82 anos. Segundo nos explicaram, porque no estudo feito, as seguradoras concluíram que havia uma elevada taxa de mortalidade dos advogados até à idade da reforma, mas depois de reformados, os advogados duravam muito. Que assim maravilha. não encontraram seguradora que aceitasse pagar reformas depois de 82 anos. O exemplo argentino, a Caixa de Previsão Social de Buenos Aires, também assenta, como a CEPAS, num sistema de solidariedade intergeracional. Os contribuintes de hoje suportam as reformas a pagamento, na expectativa de amanhã os mais novos pagarem as reformas deles. O seu diretor, numa recente alocução sobre esse sistema, disse-nos com uma lucidez assinalável que chegou a pensar dar-lhe o título "Quem pagará a conta?", porque pode haver um tempo, agora ou mais tarde, em que a maioria não queira pagar a conta, importaria estar preparado. São basicamente estas as reflexões que gostaria de partilhar com os colegas, com as perplexidades que deixei assinaladas. É verdade que gostaria de estar menos perplexo, o que imporia que se encarasse o futuro de forma lúcida, preparando as bases de um outro sistema para a eventualidade de ser verdade o que muitos dizem, que os sistemas de repartição têm os dias contados por ser uma equação impossível. A frase não é minha. Termino com outra frase que não é minha, deixando esse caminho iluminado com o farol das palavras de T.S. Eliot, que disse: apenas se constrói com solidez sobre o passado. Obrigado. Obrigada, doutor. Olha, eu vou pegar aqui em algumas das palavras suas e aqui do Sr. Professor Miguel Teixeira Coelho para dizer o seguinte, pronto, desmistificar desde logo esta questão do referendo. É evidente que a ideia do referendo surge precisamente para nós conseguirmos consultar a classe num tema tão importante e tão fraturante e que divide tanto os profissionais sobre se querem ou não ter esta discussão. É evidente que depois existem limitações estatutárias, portanto, nós não podemos fazer um referendo, que esse sim seria ilegal, a perguntar às pessoas se querem ser integradas na segurança social ou não, porque isso não é permitido. Portanto, nós podemos fazer referendos sobre o Estatuto. E a única norma que existe no Estatuto que fala sobre a Previdência é o artigo 4º. E a proposta era, e sempre foi, saber se de facto os profissionais queriam discutir este tema. O doutor disse há pouco uma coisa muito curiosa, que é: eu não aceito que, se a resposta for não, continuemos como estamos. Pois, doutor, se a resposta for não, lhe garanto que vamos continuar como estamos. Porque essa ideia que o doutor traz, que é fantástica e muito benevolente da sua parte, de que houve realmente aqui umas ideias sobre a reformulação da CEPAS, pois eu lamento, mas, doutor, não acredito nisso, porque nós já tivemos um longo caminho de 6 anos desde que este problema pela primeira vez foi olhado com olhos de ver, e as únicas propostas que foram feitas foram muito exíguas e sempre muito aquém daquilo que era a necessidade. E, portanto, não acredito na bonança dessas propostas, não acredito que elas venham a surgir. E, portanto, se houver um não, a minha convicção é que este assunto encerra de vez. E encerra de vez até porque se diz claramente: bom, mas os advogados querem a CEPAS. E se querem a CEPAS como ela é, até porque ela duvido muito que tenha capacidade para ser outra coisa que não esta, a não ser que consigamos dar a volta de outra maneira, mas também não é, na minha opinião, criando uma contribuição, um escalão de refúgio, como se propõe, porque o doutor diz aí uma coisa com a qual eu também discordo frontalmente: a diferença entre um advogado de 5 anos e um que tenha 30 anos não é a prática
não é como refere, na minha opinião. Portanto, é evidente que o advogado que tem 30 anos pode ter mais rendimentos, mas pode não os ter. Portanto, e não há previdência justa que não seja uma previdência cuja contribuição está indexada àquilo que são os rendimentos reais de cada um, porque nós não podemos pagar aquilo que não temos. Isto Deixe-me só interrompê-la, porque realmente essa afirmação pode ter sido mal percebida. Porque é que eu trago à colação o advogado com 5 anos? Porque, como sabe, é quando o advogado faz 5 anos, eu sei, ele deixa de pagar uma contribuição de 70 ou 80 euros para 250. Mas eu percebo isso. Ou seja, perfeitamente. Eu juntei as duas coisas, um advogado de 5 anos e um advogado que ganha menos de 1000 euros. Não estou com isso a dizer que os advogados com 5 anos ganham menos de 1000 euros. Ou mas pode haver 30, pode haver com 30 anos e que ganham menos de 1000 euros. Onde é injusto é que um advogado com 5 anos, e eu já tive, como todos nós, 5 anos de profissão, e se eu de repente tivesse que pagar uma contribuição que é 250 ou 300, não fiz as contas, 300% superior à contribuição, mas numa dada altura estavam-me a empurrar para fora da... Mas não é condição sine qua non, doutor. Não pode ser, porque os rendimentos de cada um são rendimentos de cada um. E nós não podemos presumir rendimentos. Tanto é que a Segurança Social, como o Sr. Professor Miguel Teixeira Coelho, e muito bem, este sistema que existe dos trabalhadores independentes foi objeto de várias alterações, precisamente por causa da volatilidade das retribuições de cada um. Portanto, a remuneração de um trabalhador independente não é uma remuneração normal, coerente e sem alterações. Portanto, nós, inclusivamente, até podemos ter colegas com 30 anos de exercício que têm, imagino, 2 ótimas avanças, que lhes dão um estilo de vida durante 20 anos magnífico, e de um momento para o outro o cliente diz: olha, eu gostei imenso, mas agora vou integrar os meus serviços ali em Espanha, porque isto é um assunto ibérico, e eu deixo de precisar dos seus serviços, e o advogado fica sem meio de conseguir pagar as suas despesas. Portanto, isto é a primeira nota. Portanto, segunda situação que estou a dizer, o que é que vai acontecer amanhã? Pois isso é aquilo que nós pretendemos ir discutir com o Governo. Se os advogados e as advogadas nos disserem: nós queremos poder optar. Bom, nós temos que ir ver como é que isso pode ser construído e como é que pode ser feita essa opção. Vamos ter um sistema, como referiu e bem, mutualista? Não tenho nada contra. Desde que permitam a quem queira sair do sistema poder fazê-lo. E porquê, doutor? Nós já falámos disso muitas vezes. É evidente que o Sr. Professor também explicou isto aqui. Não são comparáveis os direitos e a justeza, com todos os defeitos e idiosincrasias que tem a Segurança Social, que são muitos, e com todos os problemas que tem a Segurança Social, não tem comparação possível. Existindo um sistema destes, como o doutor ainda há bocadinho referiu no exemplo espanhol, é responsável por toda a previdência dos profissionais e familiares. Não é o que aqui acontece. Portanto, quando o profissional precisa mais da sua caixa de previdência, o que é que tem? Um seguro de baixa médica. E o seguro de baixa médica, como o doutor ainda há bocadinho disse muito bem, tem estas problemáticas. Reformas acima dos 82 anos não, porque as pessoas morrem muito. Pois é essa a diferença entre um sistema privado e um sistema público. É que o sistema público não visa necessariamente o lucro, e um sistema privado, que é uma seguradora, tem que visar necessariamente o lucro. Eu só queria fazer estes remarques por aquilo que disse, agradecendo a sua exposição. As suas perplexidades são muitas, eu entendo também que a direção já deveria ter feito estudos, ter feito propostas, ter tentado adaptar-se, e se quer que lhe diga, doutor, contribuíram de uma forma muito contundente para que este referendo fosse aprovado. Se calhar, se tivessem tido outra postura e outra posição perante as reclamações de muitos, nunca tínhamos chegado a esta via tão exacerbada. Mas a verdade é que o assunto tem que ser discutido, e isso até é uma ajuda, e esta pandemia, olha, de todos os defeitos que teve, ajudou a que as pessoas percebessem que não estamos todos no mesmo barco. Ou se estamos no mesmo barco, estamos em sítios muito diferentes do mesmo barco. Portanto, neste momento, o que nós queríamos aqui discutir com vossas excelências e usar e abusar, se podemos dizer assim, da vossa sapiência, era perspectivar precisamente possibilidades futuras. O doutor levantou uma ótima opção que me parece que é absolutamente viável e que se calhar será a melhor solução para uma ideia de opção, que era precisamente manter um sistema mutualista opcional para quem quisesse estar
e dar a possibilidade das pessoas poderem migrar. E a questão aqui que se levanta, e aí eu peço a ajuda do nosso senhor, do senhor professor economista, para saber se isto era possível de fazer. Portanto, eu imagino que sim, porque se em Espanha foi feito, portanto, nós conseguimos ir beber dessa enorme sabedoria, porque isso é uma das questões que mais preocupa os nossos colegas. Portanto, é saber o que é que vai acontecer. Se eu amanhã for para a Segurança Social, o que é que acontece à minha carreira contributiva que eu tenho na CEPAS? Ela desaparece? Podemos utilizar o meu sistema, o meu exemplo. Portanto, eu tenho as três coisas. Portanto, tenho descontos de Segurança Social e CEPAS em simultâneo e tenho descontos só para a CEPAS. Portanto, já tenho 19 anos de descontos na CEPAS e tenho 27 anos de descontos na Segurança Social. Portanto, eu já tenho garantida uma reforma de um lado e uma reforma do outro, porque eu tenho um sistema, já preenchi a garantia de um e de outro sistema. Portanto, se terminar um ou terminar o outro, portanto, eu terei sempre direito a pedir essa reforma. Mas a questão de saber é, se eu optar, por exemplo, pela Segurança Social, será mais viável, Sr. Professor, que eu vá receber uma parte, mantendo-se a CEPAS, obviamente, se ela existir enquanto sistema mutualista, que eu vá buscar uma parte da minha reforma à CEPAS e ela cumpra com a minha parte, com o tempo que eu lá tenho de desconto e que tenha justa expectativa de vir a receber essa reforma, mesmo que eu amanhã passasse para a Segurança Social, eles tinham que garantir, quando eu chegasse à idade da reforma, esse valor. Ou se, pelo contrário, portanto, o sistema público iria assumir toda essa havendo depois uma transferência, uma portabilidade, digamos assim, para o sistema público, para garantir do lado da Segurança Social integralmente a minha reforma. Se isto é possível, se podemos, os sistemas em como eu tenho cumulados, portanto, nas alturas em que eu tenho os dois sistemas em simultâneo, como é que isso poderia ser calculado? Se aumenta o meu valor de referência ou se eu teria sempre direito a duas reformas integradas, como acontece, por exemplo, com a Caixa Geral de Aposentações e com a Segurança Social, em que eles integram depois a final e há uma reforma unificada em que o trabalhador vai receber, portanto, o reformado vai receber as reformas dos dois sistemas que teve, sendo certo que aí não há em simultâneo, ou descontou para um ou descontou para o outro, se nos podia dar uma luz sobre possibilidades económicas sobre essa questão, ou se isto é de todo impossível discutir. Bem, as questões colocadas têm natureza diferente. Eu acho que nós temos aqui um conjunto de problemáticas. Em primeiro lugar, há aqui uma discussão que tem a ver com a sustentabilidade. Portanto, o que está na cabeça das pessoas é: eu estou num sistema que é sustentável e vou passar para um sistema que não é sustentável, ou, para algumas, eu estou num sistema insustentável e vou passar para um sistema sustentável. Bem, na realidade, na minha ótica, e vou ser muito claro, os dois sistemas, CEPAS e Segurança Social, são insustentáveis. Portanto, esta é a minha premissa. E agora há aqui uma questão também que é importante. Na Segurança Social, a maioria das pessoas queixa-se: eu contribuí tanto e tenho uma pensão tão baixa. Eu fiz um cálculo com números concretos, com carreiras contributivas concretas, que está no meu primeiro livro, 2013, e nessa altura eu tinha acesso a informação concreta e real, e simulei o que é que seriam as contribuições de um determinado indivíduo, de vários indivíduos, para um sistema dito de capitalização. Então, aquilo que se nota é que as pensões que estão a ser atribuídas são genericamente 40% a 50% mais elevadas do que aquelas que teriam se o sistema fosse um sistema puro de capitalização. Isto é, se eu tivesse a contribuir para a minha pensão e esse valor que contribuísse fosse capitalizado e depois serviria para pagar a minha reforma. Portanto, só para vos dar uma nota, as pensões da Segurança Social estão acima daquilo que foi realmente o esforço contributivo de cada um dos indivíduos. Um outro aspecto é que a Segurança Social, porque tem um universo muito grande, permite também uma coisa, que é
a dispersão do risco, que é um aspecto muito importante, e permite um aspecto muito importante, é que protege as carreiras de baixos rendimentos. Ou seja, alguém que contribua e que tenha um salário mais elevado vai receber uma pensão proporcionalmente menor do que aquela que tem um salário mais baixo. Porque há uma componente de solidariedade dentro do sistema que favorece os contribuintes com contribuições mais baixas. Pronto, este é um aspecto geral do sistema. Quanto à questão da reforma, vamos lá ver uma coisa. A reforma do sistema de segurança social, eu hoje, e tenho evoluído também nessa matéria, não é uma reforma só do sistema de pensões puro e duro ou de subsídio de desemprego. A segurança social faz parte de uma coisa mais vasta, que é da proteção social. E o Estado, quando reformular o sistema de segurança social, tem que também reformular a proteção social em sentido lato. Porque, vejamos só um exemplo. Quando alguém está em idade de reforma, a componente pecuniária é uma componente das suas necessidades, que lhe servirá para pagar um serviço qualquer que lhe é prestado. Mas o Estado tem que evoluir também numa outra coisa, que é a capacidade de uma prestação de serviço que sirva aos interesses do reformado. Não sei se me faço entender. Quer dizer, eu posso dar um cheque a um reformado de 100 euros para ele solicitar um serviço de apoio domiciliário. Ou posso ter mecanismos, sem lhe dar o dinheiro, de que essa prestação seja feita. Portanto, nós temos... No caso das creches, por exemplo. Não por é? exemplo, ou dos lares. Dos lares, exatamente. Dos lares que são financiados pelo Estado. Há aqui uma multiplicidade. E eu, que sou um defensor dos sistemas privados, sou também um defensor de uma base pública muito forte. Exatamente. A minha visão, e agora de uma forma transparente, é que devemos ter uma base pública muito forte e um sistema complementar de natureza privada ou mutualista. Concordo plenamente. Para mim o modelo é este. Agora, mas há mais. É que as pessoas, para além disto tudo, e o sistema complementar pode ter uma natureza, uma componente obrigatória e outra componente facultativa, mas a questão da poupança, em geral, é uma matéria que tem que ultrapassar também aquilo que é obrigatório das pessoas, porque não vai haver, diria eu, garantias de manutenção de nível de vida se cada um de nós não conseguir poupar para além daquilo que são as suas contribuições. Este é um outro exercício também complexo, não é? Pois é. Muito complexo. Num país com 2 milhões de pobres que são trabalhadores, isso é um problema. É um problema. Portanto, nós não temos, vamos lá ver uma coisa, não há aqui passos mágicos, não há aqui soluções mágicas. E, portanto, só para vos dar aqui uma ideia, que é um aspecto, quando, antes de 2011, e eu participei até no acompanhamento do Fundo de Pensões do banco, onde estou, muitos colegas meus diziam, temos que passar o Fundo de Pensões para a Segurança Social, porque isto e por aquilo, até por questões ideológicas. Quando foi em 2011 e quando se passou as pensões em pagamento para a Segurança Social, naquela altura do aperto, não é? E dos cortes, ninguém queria fazer a transferência. E, portanto, os mesmos que queriam fazer a transferência, num momento de corte, já não queriam fazer a transferência. Mas devemos ultrapassar as contingências do momento, devemos pensar no longo prazo. No longo prazo. E, portanto, há aqui um risco que podem correr, que é o seguinte. Vamos lá ver uma coisa. Ao transformarem uma coisa, uma caixa num sistema facultativo, podem ter um problema económico que é da seleção adversa. Isto é, não é? Poderem ficar com os piores e para a Segurança Social transitam os melhores, por exemplo.
tudo vai depender do esforço contributivo exigido de um lado e do outro. Pode haver arbitragem, em certa medida. E, portanto, a criação de um sistema facultativo também gera riscos, na medida em que podem sair os que contribuem mais e ficam os que contribuem menos, por exemplo. Gerando aqui alguns desequilíbrios. Porque há aqui problemas dos sistemas facultativos, que é da liberdade, por exemplo, na ADSE isso é evidente. Imaginem que eu estou numa fase da vida em que não tenho sinistralidade. Provavelmente eu não quero estar na ADSE, mas quando chegar aos 60, 70 e 80, eu quero estar na ADSE porque estou sempre, está-me sempre a ser exigido pagamentos no âmbito da saúde. E, portanto... Eu peço desculpa interromper, Força. mas relativamente à SEPAS, e tendo em conta o que estava a dizer, eu não me parece que haja esse risco, porque na SEPAS, ou melhor, pondo as coisas de outra forma, parece-me, dos grandes problemas da transição da SEPAS para a Segurança Social será exatamente a exigência do pagamento de contribuições de acordo com os efetivos rendimentos. Ou seja, a SEPAS neste momento é vantajosa para quem, oferindo rendimentos superiores a 1.200 euros mensais, pode fingir que ganha 1.200 euros mensais. E, portanto, em termos de opção, essa problemática que estava a levantar de irem os melhores embora, parece-me que na SEPAS não se coloca. Portanto, e se calhar... Eu peço desculpa, mas há outra perspectiva, é que os melhores podem ser também os mais novos, desde logo, porque os mais novos são aqueles que terão uma maior carreira contributiva pela frente. E os piores podem ser aqueles que estão mais próximos da idade da reforma, porque são aqueles que vão naturalmente, mas eu estava a falar de uma questão meramente capitalista. Financeira. Os melhores e os piores... É relativo. Eu coloquei aqui o tema da seleção adversa, que tem que ser visto com... E já agora aproveitava para vos perguntar a ambos, se existe algum outro sistema, por exemplo, como é que funciona na Argentina, e até mesmo como é que funcionava em Espanha, quando o sistema era puramente privado, se isto é verificado noutros tipos de sistemas, esta possibilidade de não se pagar de acordo com os efetivos rendimentos. Se mais caixas funcionam assim, ou se a SEPAS é efetivamente um oásis de privilégio para quem efetivamente tem rendimentos elevados e que não sente essa obrigatoriedade, ou melhor, consegue fazer a sua previdência de acordo com aquilo que entende ser o mais vantajoso para si, ou contribuindo por um escalão inferior e investindo fora da Caixa de Previdência, ou investindo na reforma, como era feito até 2015, porque era efetivamente vantajoso estar a descontar os 10 melhores anos e depois assim assegurar uma reforma alta, não é? Portanto, eu pergunto se têm conhecimento de como é que as coisas se passam nos restos dos sistemas previdenciais. Eu antes de passar a palavra ao professor Miguel Coelho, relativamente à Espanha, temos aqui duas diferenças bastante importantes. Em primeiro lugar, em Espanha não deixaram chegar as coisas ao ponto a que nós chegámos em 2015. Não é? Ou seja, a reforma de 2015 devia ter sido feita muitos anos antes. E, portanto, não tiveram essa pressão, por um lado. Por outro lado, há, como eu disse de forma muito superficial, porque naturalmente não temos tempo para isso, há em Espanha uma fase de transição. Não estou a responder à questão colocada, mas a verdade é que essa transição é uma transição complexa, que naturalmente, neste caso, foi feita ao longo de 10 anos, não é? Portanto 10 anos é muito tempo, mas que permitiu justamente que o sistema se mantivesse, que o sistema permanecesse sustentável e se tornasse até mais robusto. Mas vejamos, nesta altura, e julgo que também haverá consenso à volta disso, nós temos a SEPAS muito prejudicada pela ausência de um fator de confiança à volta dela. Ou seja, apesar de nos apresentarem números que dizem que todos os anos há não sei quantos colegas que estão acima
do valor mínimo de contribuição, nós temos em termos percentuais cada vez mais pessoas no escalão mínimo. E isso tem a ver com o fator confiança. Não interessa, não temos tempo de debater por que razão é que a confiança está perdida ou está pelo menos comprometida, melhor dito, mas a verdade é que isso está a prejudicar enormemente as coisas. Mesmo aqueles que sobem de escalão, por que razão? É preciso ver por que razão é que as pessoas sobem de escalão. Sobem de escalão muitas vezes porque é obrigatória a subida de escalão, caso contrário não subiam e continuariam no escalão mais baixo. De todo modo, eu, respondendo e replicando relativamente àquilo que a doutora Fernanda há pouco disse, diria que não há possibilidade de este sistema contributivo mesmo, no caso de uma votação muito expressiva no sentido da manutenção de uma SEPAS obrigatória, se manter. Desde logo por isto, porque há muita gente que pensa como eu. E, portanto, enquanto houver pessoas que pensam como eu, mesmo que a SEPAS se mantenha obrigatória, o processo não termina aí. Continuaremos a pugnar pela remoção de muitas iniquidades que o sistema tem. E só falámos de algumas. Por isso, não é verdade que seja inevitável que o sistema se mantenha exatamente nestes precisos termos. Se me permitem só aqui acrescentar uma coisa, há uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Por exemplo, nos fundos de pensões da banca, os fundos de pensões da banca tinham uma particularidade e têm-na. É que há as contribuições dos trabalhadores que vão alimentar um fundo, e esse fundo tem que ser autossustentável. Mas quando há desvios negativos, são os bancos, todos os anos, que têm que pôr a diferença. Sim. E, portanto, se olharmos para trás, se não tivesse havido essas contribuições anuais dos bancos para alimentar os fundos de pensões, os fundos de pensões da banca estavam completamente descapitalizados. Portanto, é preciso ver, vamos lá ver uma coisa, se é para manter, isto é a minha perspectiva sem ter olhado numa perspectiva atuarial para o vosso fundo em concreto, para a vossa população, etc. Mas não esperem poder manter níveis de benefícios na sua relação com as contribuições atuais. Pois. É para manter... Se é para manter... Quais benefícios? Pois. Vão ter que fazer uma de duas coisas, ou as duas em simultâneo. Aumentar... De formas, exato, e pagar mais. Ou reduzir benefícios. Exatamente. Mas, professor, isso já aconteceu em 2015. Portanto, o senhor Dr. Ricardo Brasil estava e provavelmente o professor Miguel Coelho também concordará que os próprios benefícios que neste momento existem para os trabalhadores independentes da Segurança Social não se vão manter nestes exatos termos. Aliás, tivemos uma trajetória de correção no sentido de aumentar esses benefícios difícil de explicar e que não se vai manter por muito mais tempo. Mas doutor, vejamos uma coisa, eu não estou a dizer, eu não vos estou a dizer, bem, a Segurança Social, eu sou um dos maiores críticos, desde há muito tempo, da configuração do sistema, da necessidade de reformar, mas nós hoje estamos a transitar para uma nova realidade. E, curiosamente, a Segurança Social vai ter que transitar para uma realidade mais próxima da realidade dos trabalhadores independentes do que dos trabalhadores por conta própria. Pois é. Porquê? Porque, na realidade, o modelo de um trabalho para a vida, de uma entidade patronal única, está a desaparecer. E a melhor prova disto foi a própria pandemia. E o sistema não soube responder a esta diria eu, flexibilidade, esta mudança de regimes, estas situações estranhas de precariedade, e o sistema não soube responder. Ele vai-se ter que adaptar. Mas, se calhar é melhor, porque isto não é um problema português, isto é um problema europeu. Até do ponto de vista... Por exemplo, eu enquanto trabalhador bancário, tenho a minha vida relativamente condicionada.
neste sentido, porque se eu quiser mudar para um outro banco, o outro banco vai ter que pagar aquilo que é a minha reserva matemática para eu poder transitar para outro banco e continuar a exercer atividades no banco. A flexibilidade que eu tenho hoje para mudar de banco é muito inferior à que tinha quando iniciei a carreira bancária. Ou seja, há aqui também aspectos, e eu não conheço bem o vosso regime, mas também de flexibilidade. Se um advogado hoje está a trabalhar aqui, como é que será se for trabalhar para a Espanha ou se for trabalhar Se eu estou perto de tudo, porque é para a assim, Inglaterra? se não tiver os 15 anos de desconto, aliás, mas isso não precisa ir para a Espanha, basta sair de advogado para ir para a Segurança Social e vice-versa. Melhor dizendo, se sair da SEPAS e for para a Segurança Social, por via do artigo 63, número 4, garante a contribuição do advogado. Se for ao contrário, se vier da Segurança Social e passar a ser advogado e não tiver os 15 anos de garantia na Segurança Social, pois esqueça que a SEPAS não assegura esse tempo. E vai perder todo o tempo. Doutora Fernanda, neste momento o período de garantia na SEPAS é de 10 anos. Não, doutor, a partir de 2018, doutor. Todos os que entraram até 2018 continuam a ter 15 anos de garantia. Certo. Quanto 2015. Sim. Eu diria só o seguinte. De todo modo, por causa da caracterização do nosso sistema, também é preciso dizer que temos um sistema com particularidades que são muito próprias. Passo a redundância. É que o número de advogados tem aumentado E curiosamente não chega nos últimos anos. Não chega, mas se deixarmos de ter os 107 milhões de contribuições em dívida, teremos contas completamente diferentes. De todo modo, é preciso também dizer, e isto é de sinal contrário, que o número de advogados não vai crescer até ao infinito. Isso é um dos problemas. Portanto, vai necessariamente parar daqui por algum tempo. Mas nos últimos 15 anos tem aumentado significativamente. Desculpe só interrompê-lo, e o senhor professor, a economista, vai dizer isto. Neste momento nós temos 5 mil reformados à volta disto e temos cerca de 37 mil contribuintes, certo? Portanto, eu estou a contar com advogados e solicitadores. Ora, esses 37 mil contribuintes não chegam para pagar os 5 mil reformados. Portanto, dentro de 15 anos, dizem os estudos atuariais, que nós vamos ser 11 mil reformados. E a pergunta que eu faço é, mas quantos advogados é que precisa, solicitadores e agentes de execução, para pagar a 11 mil reformados? Dizem-me assim, mas as reformas desceram muito. É verdade. A minha estava prevista para 700 e tal euros, passou para 569. Mas eu pergunto, lá está, temos que pagar mais e receber muito menos. Senão não consegue sustentar o sistema, porque neste momento, e ao contrário daquilo que disse ainda há pouco, portanto, o que está a pagar é cerca de 101 milhões por ano e recebe apenas cerca de 90 milhões. Portanto, tem ali um desfazamento que tem que ir ao património para poder garantir. Portanto, e a pergunta que eu faço é, se nós já nos queixamos da massificação da profissão, quantos profissionais é que vamos necessitar de ter dentro de 11 anos para conseguir pagar só aquilo que temos? Não é mais, é só aquilo que temos. Depois, doutor, deixe-me já agora fazer outra coisa, dizia muito bem que há idiosincrasias. Eu lançava também aqui uma outra coisa à discussão. Por exemplo, o caso das sociedades. Temos o grosso dos advogados, são trabalhadores independentes, mas existem sociedades que são sociedades civis. Se nós fôssemos integrados na Segurança Social, como é que lhe parece, Sr. Professor, que seriam feitos estes descontos? Os sócios seriam equiparados a membros dos órgãos estatutários? Continuariam a poder descontar como trabalhadores independentes ou como empresários em nome individual? Como é que lhe parece que o sistema geral poderia enquadrar esta situação específica das sociedades e dos sócios dessas sociedades? Eu admito que pudessem ser enquadrados mas eu não sou jurista e, portanto, desse ponto de vista, tenho limitações, mas acho que, eventualmente, como empresários em nome individual, com uma taxa de desconto de 25,2. Certo. Eventualmente. Poderia ser uma hipótese. Não é?
Mas não lhe posso garantir em absoluto essa versão da... Mas era uma coisa que veria como admissível, portanto, ou seja, como empresários em nome individual. Exatamente. Agora, vejamos uma coisa. Eu acho que é preciso não esquecer uma coisa. Numa possível integração, o Estado vai querer contrapartidas. Sim. Quando foi as pensões em pagamento da banca, o que é que aconteceu? A banca teve que entregar 5.000 e não sei quantos milhões de euros. Sim. Bem, vocês têm aqui duas componentes, que é as pensões em pagamento e essas pensões em pagamento podem ser transferidas facilmente, continuam a ser pagas nos mesmos termos, mas provavelmente o Estado vai querer um determinado bolo associado a essas pensões em pagamento. Uhum. E, portanto, para fazerem a transferência, provavelmente tinham que utilizar o vosso património para essa transferência. Certo. E eu diria, como economista, se vocês entregarem 600 milhões de euros para pagar 101 milhões de euros por ano, façam isso. Do ponto de vista económico, era Cor sobre azul, pois. Era já. Não é? Eu, que não sou economista, também acho, mas pronto. Pronto, só para vos dar uma ideia, as pensões em pagamento da banca eram de cerca de 500 milhões de euros no primeiro momento, contra uma entrega de 5,2 bilhões de euros. Portanto, fazendo um cálculo simplista, não é? Temos cerca de 1.000 milhões de euros para pagar 100 milhões. Mas o universo dos contribuintes também é muito maior, são todos os funcionários da banca, são muito mais... Não, o que eu estou a dizer, a questão é ao contrário, repare bem, porque é preciso perceber uma coisa, quando o Estado assume uma responsabilidade, ele vai ter que pagar pensões. Certo. Naquele caso, o primeiro pagamento feito pela Segurança Social foi de 500 milhões de euros no primeiro ano. É óbvio que isto não se mede desta maneira, mas foi feito um cálculo atuarial para aqueles pagamentos que iriam ocorrer ao longo do futuro e que estão a ocorrer. O Estado exigiu 5.000 e tal milhões de euros à banca para assumir o pagamento das vossas pensões em pagamento. O Estado não vai assumir sem uma contrapartida. Certo. E aquilo que eu temo é que o dinheiro que está disponível na Caixa não é suficiente para pagar essa contrapartida. Uhum. Não tendo feito um cálculo atuarial muito rigoroso, ou nenhum mesmo, mas é fácil perceber, pela conta que eu apresentei há bocado, se em média tiverem 70 anos, os reformados da Caixa, por cada 100 milhões de euros de pagamento de pensões, são precisos 1,3 bilhões de euros. Sr. Ricardo, mas não devem ter uma média de 70 euros, têm menos. 70 anos. 70... Não, mas devem ter menos, digo eu. Menos. Então ainda é preciso mais. Não tenho esses números. Não tenho eu estou a dizer números. Isto porque as pessoas podiam reformar aos 60 anos, não é? Aos 60 anos, sim, com 32 anos. Ou 32 ou 36 anos de descontos. Portanto, sim, eu quero-vos agora dar a medida económica do problema. Depois outra coisa é aqueles que estão em formação e os benefícios em formação. Isso mesmo. Como é que isso seria feito? Bem, no passado, isto não resultou aqui de transferências, porque passaram a migração basicamente resultou de uma continuidade. Certo. Continua a pagar e assume o que está. E assumiu o que está. Mas isto, vamos lá ver uma coisa, mas isto em relação às prestações imediatas. Certo. Em relação às pensões que estão em formação, o Estado também pode exigir alguma coisa. Ou seja, dito de uma maneira muito simples, todo o processo de integração teria que ser sujeito a uma negociação muito forte. Como é evidente. E essa negociação, portanto, não há almoço à borla. Sim. Almoço à borla, não é? Doutor, eu ia utilizar essa mesma expressão jurídica. Não há almoços grátis, não é? Exatamente. Não há almoços grátis. Portanto, agora,
o que eu vos estou a dizer é, primeiro, eu gostava só de, para terminar, de dar só aqui 3 ou 4 pontos. Vocês têm um regime que não é sustentável, digo-vos, carrément, e vão passar para um regime que a longo prazo não é sustentável. Mas que tem, na minha opinião, dada a sua dimensão e dada a problemática, toda esta problemática, uma escala e recursos, porque tem o orçamento de Estado, e capacidade, por exemplo, vejamos as fontes alternativas de financiamento. Hoje o sistema previdencial não é alimentado só por contribuições da Segurança Social. Temos o IVA social, Exatamente. temos o IRC, o adicional de IMI. Sim. Pronto, há uma série de fontes de financiamento alternativas que o Estado dispõe para tentar manter o equilíbrio. E mesmo assim não chega. Mesmo assim não chega. Mesmo assim não chega. Pediremos nós da CEPAS, não é, Soutor? Mas já agora, só para vos dar uma nota, é mais provável que numa reforma futura o Estado venha a penalizar as grandes reformas ou as reformas de maior valor do que as reformas mais baixas. Com certeza. Ou seja, pelo que eu percebo, provavelmente a generalidade dos advogados tem níveis de reforma que são... Não, Soutor. Baixos. Não, há uma pequena percentagem que tem um índice de reforma muito elevado e que é o rombo maior nas contas da CEPAS, isso sem dúvida, mas a esmagadora maioria não é de grandes reformas. E cada vez menores. E cada vez Pronto, menores. vamos lá basicamente, só para acrescentar, até 2015 havia um sistema de reforma que realmente permitia que as reformas fossem levadas. Ainda continuou a haver, depois de 2015, um período transitório, sim, mas que naturalmente agora, por decorrência da aplicação das novas regras, tenderá a acabar. Portanto, tenderá a acabar todas as pessoas... A não permitir chegar tão alto. Exatamente. É assim, até junho de 2021, certo, será possível a reforma... Aos 60 anos, com as regras antigas, sim. Dos 10 anos. Não é exatamente nesses termos. Não é exatamente sim, o cálculo até 2015 é feito na mesma forma, depois a partir de 2015 certo, tem outras aplicações. Sim. A reforma sofreu um corte, contudo é possível reformar-se aos 60 até ao próximo mês. Alerta para quem fizer 60 anos. Mas só para vos dar uma ideia, hoje há um certo plafonamento também nas reformas da Segurança Social. Sim, sim, mas isso faz sentido. Isso faz todo o sentido. E eu diria que no futuro, esta é a minha perspectiva, vão ser protegidas em caso de ajustamentos. Aquela solidariedade que se falava dos que recebem mais em favor dos que recebem menos vai se acentuar. Claro. Na minha opinião. Ou seja, portanto, o risco de cortes para níveis mais baixos de pensão num futuro é bem menor do que aquele que haverá para níveis mais elevados de pensão. Sim. Faço-me entender? Sim, perfeitamente. Aliás, e portanto isto, no processo de decisão, se vocês estiverem a falar que a generalidade se me tivessem a dizer que a generalidade dos advogados vai ter pensões na ordem dos 4, 5, 6 mil euros, não. Provavelmente esses níveis de reforma vão ser altamente penalizadas no futuro, quando tiver aqui um ajustamento. A trajetória tem sido um bocadinho de fazer convergir para a média. Isto é como o salário em Portugal. Está a convergir para uma média, não é? Que é dos 900 euros ou 1000 euros. E, portanto, agora, primeiro, a integração não é um processo fácil. Cuidado com as opções obrigatório facultativo. Tem que estudar bem essa matéria. Não é uma matéria simples. Se decidirem optar pela integração na Segurança Social, eu acho que devem manter um sistema complementar. Porque vocês têm uma certa
capacidade de se organizarem e uma capacidade de manterem a chama acesa, por exemplo, de uma associação mutualista que gerisse um regime complementar, que vos adicionasse algo à reforma, porque estes movimentos associativos também precisam de ter gente que se mobilize, e vocês, pelo que me parece, vocês mobilizam-se, independentemente de não haver aqui uma discussão séria sobre um assunto tão sério que vai agora a debate, não é? Mas isso não é problema só da vossa organização, é um problema geral. Há sempre muito poucos a preocuparem-se com muitos e com problemas muito grandes. Portanto, é isto. E depois uma negociação que é exigente e que não vai ser um almoço grátis, seguramente. Mas isso nós já percebemos há muito tempo, doutor. Agora, a questão aqui é, como o Sr. Professor nos disse ainda há pouco e muito bem, se o nosso sistema não é sustentável e se nós continuamos como estamos, naturalmente que, com ou sem património, um dia temos que ir bater à porta da Segurança Social. Porque se acontecer aquilo que o Sr. Professor disse que poderia acontecer aos fundos de pensões da banca, se não fossem alimentados pela banca, não é? E, portanto, íamos lá com uma mãozinha à frente e outra atrás, aqui corremos exatamente esse risco. Não só porque é um sistema fechado, como disse muito bem, porque somos só 37 mil pessoas, não é? Portanto, não é comparável com o sistema da Segurança Social, que estamos a falar de 4 milhões de contribuintes, portanto, e o sistema é muito mais perigoso para nós, que estamos num sistema muito mais pequeno, do que oscilar num sistema muito maior, não é? E que tem o Estado por trás, como é evidente. O sistema de segurança social, todos nós sabemos que tem muitos problemas e, portanto, e existem muitas coisas, eu falei há pouco de um que é essencial, as creches, para mim é uma coisa inacreditável como é que não existe uma rede pública de creches, não é? Como existem as redes escolares públicas, que são determinantes e que são fundamentais para aliviar. Isso é uma forma de proteção social, claro que sim. Se eu não tenho que gastar dinheiro numa creche, não tenho que receber tanto dinheiro de salário, não é? Portanto, agora se uma creche... Mas, doutora, mas o Estado aí intervém diretamente financiando as IPSS. Mas é muito pouco, doutora, porque o valor que paga por uma creche com uma criança de 1 ano pode chegar aos 250 euros por mês a 300 euros por mês, que é uma coisa impensável mesmo numa IPSS. Não, é verdade, é verdade. Portanto, está limitado e é preciso... É muito difícil e tem que ser... O apoio é limitado. Doutor, doutores, desculpem lá, eu também gostaria de fazer uma questão em sequência agora desta questão que há pouco foi abordada, de que, enfim, nós estamos num sistema que é insustentável, que precisamos de 100 milhões por ano e recebemos 90, e que, portanto, temos que ir buscar esse diferencial ao fundo de pensões, portanto, estamos a esgotar o próprio fundo. A minha pergunta é, tendo em conta este cenário e tendo em conta que, além da questão da contribuição segundo os rendimentos, que é uma das grandes exigências de quem quer efetivamente discutir esta questão da integração ou da escolha entre regimes, se é possível, neste cenário, adicionar benefícios, porque efetivamente eu compreendo que em várias integrações que houve no passado, as pessoas questionavam-se muito sobre os benefícios que iriam perder em certas integrações, porque tinham efetivamente alguns benefícios próprios das classes. Os bancários tinham o SAMS, tinham uma estrutura paralela. Ninguém perdeu isso. Exatamente. Pronto. Mas se calhar, na mente das pessoas, a integração poderia trazer a eliminação de um certo número de efetivos benefícios. Relativamente à SEPAS, o que se pretende é um acréscimo de benefícios, ou seja, nós, além de querermos que as contribuições sejam calculadas, tendo em conta os efetivos rendimentos, uma das grandes exigências da classe é proteção, especialmente na doença. Agora foi criado este seguro de baixa médica, mas que obviamente não se compara com o que é dado na Segurança Social. Mas quem não tem nada, ter alguma coisa, pronto, já é alguma coisa, não é? E na parentalidade. Obviamente que a parentalidade há o subsídio de nascimento e há o subsídio de maternidade, mas, por exemplo, um advogado homem, não é? Que seja pai, o único direito que tem é receber 635 euros quando tem um filho. Portanto, em termos sociais,
não lhe é possível constituir família, ter filhos, ter tempo para os filhos, não tem apoios de ordem nenhuma, não é? Porque estamos fora do regime que é o regime geral. E, portanto, eu pergunto se neste cenário que temos de CEPAS é possível adicionar benefícios. Ou seja, sem, obviamente... aumentar contribuições. Doutor Brazete. Pois, eu já me pronunciei no sentido de uma alteração profunda do sistema contributivo e, naturalmente, que há contribuições que neste momento são pagas por alguns advogados, por muitos advogados, que têm necessariamente de aumentar, Evidentemente que essa é uma equação impossível, nós temos diminuição das contribuições e ter o aumento das regalias. E, portanto, temos que saber também o que queremos e saber eu não que falo em realmente diminuir aquilo... contribuições, eu falo Não, o estado em que a CEPAS está atualmente, se é Sim. possível adicionar... Doutora, mas note bem, a insustentabilidade da CEPAS, repare, enfim, já disse praticamente tudo aquilo que queria dizer quanto a sistemas de repartição e quanto a sustentabilidade de sistemas de repartição. Mas a falta de sustentabilidade da CEPAS, em termos de números, corrige-se facilmente. Ou seja, veja, há estudos atuariais e os estudos atuariais sustentam o fator de correção e, portanto, se diminuir o fator de correção, naturalmente que o sistema deixa de ser insustentável. No entanto, como é evidente, isso não é o fim da linha, não é o fim da discussão. Voltando atrás, há, do meu ponto de vista, necessidade de reformular todo este edifício que está mal construído, ou pelo menos está mal construído face à realidade atual, tem que ser profundamente alterado, e alterado representará que algumas contribuições, muitas contribuições vão ter que aumentar, e vão ter que aumentar também o número de contribuintes. Por exemplo, dei o exemplo das sociedades de advogados. Cada vez temos mais colegas a exercer no seio das sociedades de advogados. Temos sociedades de advogados com 200 associados, não é? E que, perante o tal hipotético cenário de integração, teriam que passar a pagar uma contribuição para o sistema da Segurança Social e, portanto, se na Segurança Social tinham que pagar, porquê é que não têm que pagar na CEPAS? Portanto, é alterar o sistema de contribuições, alterar de forma profunda, estudar naturalmente essa matéria e, claro que não se pode, ao mesmo tempo, também aumentar de forma significativa as regalias. De forma significativa as regalias. De todo modo, se realmente o trajeto for no sentido de a CEPAS passar a um sistema optativo, eu concordo que, nesse caso, devem ser asseguradas as mesmas regalias que são asseguradas na Segurança Social e, portanto, essa equiparação deve ser feita, do meu ponto de vista, e é para isso que o sistema deve propender. Claro que não será de um dia para o outro, naturalmente. Doutor, mas já agora, se me permite, deixe-me só dar uma chega. Quando o doutor fala em sustentabilidade por via da remoção do fator de correção, que neste momento está nos menos 10%, se a memória não falha, significa imediatamente que vai haver um aumento da contribuição, mas a sustentabilidde que fala é mantendo-se o sistema tal como está, sem acrescer regalias, certo? Claro. Pronto, ok. Diga, Sr. Professor, diga. Eu estou aqui um bocadinho limitado com o tempo, porque tenho, curiosamente, agora às 9 uma outra conferência. Tudo bem. Não é tão pública, mas tenho aqui um compromisso em Zoom às 9. Mas era só também para vos dizer uma coisa. Que a possibilidade de tornar facultativa a adesão à CEPAS coloca aqui um problema. É que o facultativo é para quem está a contribuir. Os pensionistas vão continuar a receber da CEPAS. Sim. E, portanto... Ou não, podem passar para a Segurança Social. Não, mas aí, para passarem para a Segurança Social, tem que haver uma transferência da chamada reserva matemática associada. Sim. Pronto, mas aí tem que ter cuidado, por uma simples razão, porque correm o risco
de quem é transferido, não é? Como há bocado eu disse-vos, provavelmente era preciso 1,3 mil milhões de euros para transferir essa responsabilidade. Certo, certo, certo. E, portanto, se querem transferir parcialmente os que estão com pensões em curso, em pagamento, o dinheiro tem que vir de algum lado. Sim. O dinheiro não pode esgotar a vossa reserva. Sim. Não sei se me faço entender. Sim, eu estou a perceber. 50% saía, ia os 600 milhões atrás e os outros. Pois. Portanto, a transferência de pensões em pagamento, na minha ótica, só pode ser negociada à luz dos valores que tem, numa base integral. Certo. Certo? Por outro lado, a possibilidade de tornar facultativo quem é contribuinte vai-vos reduzir a base de contribuições. Sim. Deixo aqui uma provocação, que é, porque é que não abrem o sistema a outras pessoas de outras classes que queiram contribuir voluntariamente? Eu gostava de saber quem seriam. Pronto, vamos lá ver uma coisa. Mas estou a perceber a ideia, sim. Eu não sei, mas como sistema complementar para outras... Claro. Sim. Sistema complementar. Mas já existem contribuintes extraordinários. Sim, existem. Pronto, eu estou agora aqui a lançar pistas, mas obviamente, isso, é assim, para chamar outras pessoas, a SPAS teria que ter alguma vantagem. Pronto. Relativamente a um outro regime. Agora, que vantagem é que neste momento a SPAS oferece? Em termos de reforma, e lá está, aí se fizer a comparação, verá que a reforma é significativamente melhor na SPAS do que na Segurança Social. Não é. Se compararem situações iguais, é exatamente. Não é, doutor, não é. Já foi. Veja, é exatamente nesses termos. E repare, de resto tem a possibilidade de abrir o sistema, como, por exemplo, fizeram em Espanha, fizeram para os familiares de advogados, para outras profissões jurídicas, e, portanto, que têm aí um sistema complementar, como foi falado, e, portanto, o interesse é esse. Dizer o seguinte, aí não pode a nossa classe admitir, julgo eu, que haja contribuintes extraordinários que têm uma panóplia de benefícios a que os contribuintes ordinários estão vedados, não é? Portanto, a SPAS abre, é certo, mas tem que ser obrigatoriamente pelo menos igual à Segurança Social para todos os beneficiários, porque eu não vou continuar a contribuir para um sistema que não me vai dar, desculpa, não me vai dar os mesmos direitos, não é? Que toda a gente tem. Mas a doutora podia abrir apenas, por exemplo, para uma eventualidade de prestação de velhice, não é? Sim. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu apelo aqui só a que vocês reflitam um bocadinho sobre isto. Há vantagens e desvantagens. Como em tudo, doutor. Vocês têm um risco devido à dimensão, uma história, mantendo tudo como está. A vossa história pode não ser muito diferente de todas as outras caixas que tiveram que se integrar. Portanto, ou há mudanças, e peço desculpa estar a meter a foice em seara alheia, ou há mudanças, mas essas mudanças podem também ter aqui efeitos no aumento de contribuições, na redução de benefícios, para que isso tudo se torne sustentável, ou então vão ter alguns problemas no futuro. Agora, doutor, deixe-me dizer-lhe só aqui uma questão. Quando diz que as reformas têm tendência, portanto, a ser cortadas em termos de futuro, mesmo na própria Segurança Social, não estamos a falar das reformas que estão agora a pagamento, mas sim naquelas que estão a ser formadas, certo? Não, vamos lá ver uma coisa. As regras tendencialmente têm gerado para as mesmas contribuições reformas menores, não é? Certo. E é o que acontece. O que significa que vamos trabalhar um bocadinho mais, sim, para receber menos do que receberíamos em situação anterior se tivéssemos trabalhado o mesmo. Certo. Faço-me entender? Certo, portanto, sim, perfeitamente. Este é o aspecto. Sendo que, volto a dizer, que o sistema de segurança social tem protegido mais as reformas baixas do que as reformas altas e, portanto,
provavelmente a reforma vai afetar as reformas de maior valor. Mais altas, sim, mas isso é justo que assim seja. Valor. Ó, doutor, só uma última questão relativamente àquela questão da dupla contribuição. Ok. Parece-lhe que a solução mais equitativa seria a de aumentar o valor de referência, portanto, ou seja, o valor de referência que nós temos na SEPAS é de 1.100 e qualquer coisa para os 251,38 €. Portanto, a minha ideia, se calhar estou a ver isto mal, que não sou economista, nem especialista na área, nem nada que o valha, é, se eu, por exemplo, na Segurança Social, imagino, tenho 1.000 € de descontos todos os meses, portanto, 23,75 da minha entidade empregadora e os meus 11%, se seriam somados estes valores, quando estão em simultâneo, aumentando consequentemente o meu valor de reforma, ou se acha que é mais provável que elas sejam consideradas individualmente e depois unificadas, como aconteceu com a Caixa Geral de Apresentações e com a Segurança Social? Pois, essa questão naquilo que está em formação, não é? E que é em simultâneo, não é? Gera aqui algumas dificuldades, porque temos o regime da Caixa Geral de Apresentações / Segurança Social, que poderia ser o sistema, a solução de referência, não é? Uhum. Vamos lá ver uma coisa. Normalmente procura-se fazer coisas que já conhecemos e de acordo com regras que estão mais ou menos estabelecidas. Certo. Criar aqui regimes excepcionais não me parece que seja uma solução politicamente viável. Provavelmente vai-se adotar esquemas mais próximos dos que existem. Certo. Portanto, eu admitiria que houvesse aqui um modelo próximo da criação da pensão unificada da Segurança Social no âmbito da CGA e da Segurança Social. Certo. É o que faz sentido. Mais política, a forma como o Ministério trabalha nesta matéria. Sim, mas isso também é uma questão que pode ser negociada porque não é a maioria dos casos, não é? Atenção, Sim. a maioria dos advogados não está nesta situação de descontos em simultâneo. É uma minoria muito reduzida de casos que tem esta situação. Muito bem, eu peço desculpa de não poder... Não, doutor, olha, foi um gosto, muito obrigada. Eu é que quero agradecer, foi um prazer conhecer o Dr. Ricardo, doutora Fernanda e a nossa presidente, não é? É a doutora Lara. A doutora Lara, a nossa presidente. E o Vicente, que também apareceu. Doutor, muito obrigada. Que durante 2 horas foi também a minha presidente. É verdade. Muito obrigada. Obrigado também a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Foi um gosto. Quero agradecer mais uma vez a ambos a vossa disponibilidade e o vosso contributo para esta discussão, que, como vimos, é precisa e levanta muitas questões pertinentes. O nosso objetivo é esclarecer, é chegarmos a dia 30 com uma visão mais correta daquilo que pode acontecer, sendo certo que acreditamos que o dia 30 não é o fim, mas sim o princípio de um processo que se quer justo, solidário, e é o que falta na SEPAS, é essa solidariedade, e que traga à advocacia uma proteção social de que ela precisa, para também termos direito a fazer frente às contrariedades da vida e às alegrias da vida também, quando formos pais e mães e quando estivermos doentes. Nessa circunstância, mais uma vez, agradeço imenso a vossa colaboração. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigado. Obrigada. Uma boa noite. Muito Obrigada. Muito obrigada. obrigado.